Olá! Sabe aquela primeira frase de um livro que às vezes diz tudo sobre o que vem pela frente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na primeiríssima linha do nosso Código de Processo Civil. Pode até parecer só um detalhe burocrático, mas vamos descobrir juntos como essa frase funciona como uma verdadeira chave mestra para todo o sistema de justiça. Para a gente começar, fica aqui uma provocação. E se um manual de regras, algo que parece tão técnico e frio, tivesse uma alma? Uma filosofia por trás de tudo? É exatamente essa a ideia que a gente vai explorar hoje, olhando para o comecinho do Código de Processo Civil. Então vamos lá. O Código de Processo Civil, o famoso CPC, é basicamente um manual de instruções para qualquer disputa civil no Brasil. É ele que dita as regras do jogo, quem faz o quê, quando e, claro, tudo começa pela primeira regra. E o que diz esse artigo? Basicamente que o processo civil vai ser ordenado, disciplinado e, olha a palavra-chave, interpretado de acordo com os valores da nossa Constituição. À primeira vista, parece simples, talvez até óbvio, né? Mas essa pequena frase, ela é uma verdadeira revolução. Muda tudo para juízes, advogados e para qualquer pessoa. Agora, a gente vai desvendar a ideia central que faz esse artigo ser tão poderoso. Ele age literalmente como uma bússola, sempre apontando para o verdadeiro norte do nosso sistema de leis. O nome desse conceito-chave é constitucionalização do processo. E o que isso quer dizer na prática? De forma bem simples, que o processo civil não é um universo à parte. Ele está totalmente conectado e, mais importante, ele deve obediência à lei maior do país, que é a Constituição Federal. Para entender a mudança, pense assim. Antes do Código de 2015, o processo era visto muito mais como uma coisa técnica, um conjunto de engrenagens. Agora, a coisa muda de figura. Desde a primeira linha, fica claro que a Constituição não é uma sugestão, ela é o centro de tudo. É, de fato, um novo jeito de pensar o direito. O artigo nos dá 3 comandos claros. O processo tem que ser ordenado, ou seja, ter uma lógica, um passo a passo, tem que ser disciplinado com regras bem definidas, mas o pulo do gato está no terceiro comando, interpretado. Isso significa que nenhuma regra do processo pode ser lida ou aplicada sem antes passar pelo filtro da Constituição. E por que isso é tão importante e tão transformador? Porque a Constituição não é só mais uma lei. Ela é a nossa lei maior, o documento que carrega os valores mais fundamentais da nossa sociedade. E é isso que nos leva ao próximo ponto. Tá bom, mas na vida real, o que essa tal de bússola constitucional garante? Vamos ver agora como essa ideia, que parece abstrata, se transforma em proteções bem concretas no dia a dia da justiça. Então, para onde essa bússola aponta? Bom, ela aponta para os pilares da nossa sociedade: dignidade, igualdade, liberdade. E também para garantias que são a base de um julgamento justo, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, que asseguram o direito de todo mundo de se defender da melhor forma possível. O ponto central é este, então. O processo deixa de ser só um ritual, um monte de formalidades que precisam ser cumpridas. Ele se transforma num instrumento de verdade para que a justiça aconteça. Isso quer dizer, por exemplo, que uma regra técnica não pode ser usada para atrapalhar um direito fundamental de alguém. Na prática, isso resulta em 3 garantias fundamentais. Primeiro, os direitos mais básicos de uma pessoa têm que ser respeitados em cada etapa. Segundo, o processo não é um fim em si mesmo. O objetivo dele é sempre chegar a uma decisão justa. E terceiro, isso cria uma sintonia fina entre as regras do jogo e o direito que está sendo discutido. E para quem está estudando direito, como tudo isso se aplica? Vamos ver por que essa bússola é uma ferramenta que simplesmente não pode faltar na mochila de quem está trilhando essa jornada? Se a gente pudesse resumir toda essa análise em uma só imagem, seria esta. O artigo 1º é a bússola do processo civil. Simples assim. É a referência que nunca vai deixar a gente se perder, porque ela sempre aponta na direção certa, a Constituição. Para quem está na faculdade, isso se traduz numa pergunta-chave, uma pergunta que tem que ser feita o tempo todo. Ok, como esta regra aqui do CPC se conecta com os princípios e valores da Constituição? Ter essa mentalidade muda completamente o jeito de aprender. E olha, começar a pensar assim desde cedo não é só para tirar nota boa na prova. É algo que constrói uma base muito mais forte para entender a lógica do sistema e lá na frente para atuar como um profissional muito mais preparado e justo. Então, da próxima vez que alguém abrir o Código de Processo Civil, não dá mais para ver o artigo 1º como só uma introdução formal. É preciso enxergá-lo pelo que ele realmente é, a bússola que garante que a viagem pelas regras do processo tenha sempre o mesmo destino final: a justiça e os valores da nossa Constituição.